so strong in the Olá, meus queridos alunos, eu sou Edivan Dantas e hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum de polinômios, em especial os monômios. Então, para calcularmos o mínimo múltiplo comum de monômios, vamos proceder da mesma maneira, né, como os utilizamos para os números naturais. Então, sabemos que o mínimo múltiplo comum é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, a gente tem aqui dois monômios, né? Calcular o mínimo múltiplo comum dos monômios, esses dois monômios. Vamos determinar os mínimos múltiplos comuns. Observamos que tem números e letras. Então, ficaria 40 xy na terceira e o outro seria 60 x ao quadrado y ao quadrado z. Então, temos aí esses dois monômios. Observamos que tem números, né? Então, vamos determinar o mínimo múltiplo comum desses números aqui. No caso, eu vou decompor o número 40 e vou decompor o número 60. Então, decompondo aqui o 40, né? Então, temos 40. Vamos decompor o 40. Dividido por 2 vai dar 20. Dividido por 2 vai dar 10. Que dividido por 2 vai dar 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a forma decomposta de 40 é 2 na terceira vezes o 5. Então, é só colocar aqui, olha, 2 na terceira vezes 5 e repete as letras, vezes x vezes y na terceira. Vamos decompor agora o 60. Então, temos 60... dividido por 2 vai dar 30. Dividido por 2 vai dar 15. 15 eu posso dividir por 3, porque não pode por 2, porque é ímpar. Vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a forma decomposta vai ficar 2 na segunda, vezes 3, vezes 5. É só colocar aqui no lugar do 60. Vai ficar 2 na segunda, vezes o 3, vezes o 5. E agora as letras x ao quadrado, y ao quadrado e o z. Então, agora vamos determinar o mínimo múltiplo comum deles dois. Então, observamos aqui o seguinte. Então, sabemos que o mínimo múltiplo comum de um monômio é o produto dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Ou seja, todos esses valores vão entrar no mínimo múltiplo comum. Então, veja só. Temos aqui 2 na terceira e 2 na segunda. Esses são comuns, né? A base aqui é 2, aqui base 2. Então, o que eu vou considerar aqui seria o de maior expoente. Então, seria 2 na terceira. Então, entre 2 na terceira e 2 na segunda, o maior é 2 na terceira. Então, quem vai entrar no mínimo múltiplo comum é o 2 na terceira. Vezes, vamos analisar o 5. Tem 5 aqui e tem 5 aqui, olha. 5 elevado a 1, 5 elevado a 1. Tanto faz colocar esse como esse. É a mesma coisa. Vamos agora para desse de baixo, para esse outro número, né? Aqui tem 3, aqui observam que não tem 3, não tem base 3, mas assim mesmo vai entrar, certo? Porque vai entrar todos. Então, a gente já colocou o 2, já colocou o 3 e já colocou o 5. Vamos para as letras. Aqui tem x e aqui tem x na segunda. Então, quem vai entrar no mínimo múltiplo comum é o que tem o maior expoente. Então, vai ser o x na segunda. Porque esse x na segunda tem x aqui, ó, base x e base x. Considero que tiver maior expoente. O y... temos aqui quem é maior, y na terceira ou y na segunda? O y que tem um expoente maior, então y na terceira. E temos por último o z. Só tem z aqui, mas não tem aqui, mas não tem importância. Todo jeito ele vai entrar. Então aqui é só resolver agora. 2 na terceira é 8, vezes 5, vezes 3, vezes x ao quadrado, vezes y na terceira, vezes z. Então temos 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Então, vai ficar 120, x na segunda, y na terceira e o z. Então, esse seria o mínimo múltiplo comum desses dois polinômios. 4x na terceira e 60x ao quadrado, y ao quadrado, z. Essa letra B diz o seguinte. Calcule o mínimo múltiplo comum dos monômios 4x ao quadrado e 9xy. Observamos aqui que existe o 4 e o 9. Se eu for decompor, o 4 vai dar 2 na segunda. Se eu for decompor, o 9 vai dar 3 na segunda. Olha, 4, aí dividido por 2, vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1.
Então aqui vai dar 2 na segunda. E o 9, não é isso? Dividindo aqui, né? Decompondo aqui por 3, vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então decompondo o 9 vai dar 3 na segunda. Observamos que não tem nada em comum entre eles, né? Então vamos deixar do jeito que está. Então ficaria 4x ao quadrado e o outro 9xy. Então, o que é que tem em comum aqui, né? Então, vamos determinar aqui o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum seria quem? Aqui tem 4, aqui tem 9, eles não tem nada em comum. O x tem esse x ao quadrado e esse x, então vai entrar o x ao quadrado. E o y só tem o y aqui, então ficaria 4 vezes 9, 36, x ao quadrado, y. Esse é o mínimo múltiplo comum desses dois monômios aqui. Essa letra C, temos calcular o mínimo múltiplo comum dos monômios 12xy, 15x na terceira y ao quadrado e 18x ao quadrado. Observamos aqui que tem número. Vamos decompor esses números aqui. Então temos aqui 12, não é isso? Dividido por 2 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. 3 eu divido por 3 vai dar 1. Então aqui ficaria 2 na segunda vezes 3. Vamos decompor agora o 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 eu posso dividir por 5, porque não pode por 3, vai dar 1. Então aqui ficaria 3 vezes o 5. E o 18, decompondo o 18, né? Ficaria por 2, dá 9. 9 eu não posso por 2, divido por 3, vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então ficaria 2 vezes 3 na segunda. Então essas são as decomposições de 12, 15 e 18. Então veja só. 12xy é igual... Quem é 12, né? 2 na segunda vezes 3. Continuando, x e o y. Quem é agora o 15, né? Então, esse 15x na terceira y ao quadrado. Quem é 15? A forma fatorada de 15, né? Então, quem é a forma fatorada de 15? 3 vezes 5. Vezes, continuando o restante, x na terceira e y na segunda. Agora vamos colocar esse monômio aqui. 18x ao quadrado, y. Quem é a forma fatorada de 18? 2 vezes 3 ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes o y. Agora vamos determinar o mínimo múltiplo comum, é isso? Passar aqui um traço, vou determinar o m, MC. Então vamos analisar. Aqui tem base 2, aqui não tem, aqui tem base 2. Vou considerar que tem maior expoente, que seria essa aqui. Então vai ficar 2 na segunda. Temos agora o 3. Tem 3 aqui, 3 aqui e 3 na segunda. Quem eu vou colocar? É o 3 na segunda, não é isso? Porque tem maior expoente. Porque aqui tem 3 elevado a 1, aqui é 3 elevado a 1, aqui é 3 elevado a 2. Então considero que tem maior expoente. Tem algum outro número? Aqui não tem mais, aqui tem um 5. Então 5 também vai entrar. Aqui não tem 5. Agora acabou os números, vamos para as letras. Vamos colocar o x. Vai entrar o x, o y e o... Então vai entrar o x e o y. Então x. Então x aqui, x na terceira e x na segunda. Vai entrar x na terceira. E o y, vai entrar o y na segunda, que tem maior expoente. Então resolvendo esse cálculo aí. 2 na segunda é 4, não é isso? Vezes 3 na segunda é 9. Vezes 5. Vezes x na terceira. Vezes y ao quadrado. Então temos 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. Então temos 180. Aí x na terceira e y na segunda. Então esse aqui é o mínimo múltiplo comum desses três monômios aqui. Bom, vamos ver agora como proceder o mínimo múltiplo comum de polinômios. Então, devemos fatorar os polinômios e calcular o mínimo múltiplo comum da mesma maneira como fizemos anteriormente com os monômios. Nesse caso aqui, né, mínimo múltiplo comum de polinômios, vamos usar as definições de fatoração de polinômio. Em alguns casos, vai ser usado
a fatoração de polinômios. Então, observamos aqui na letra A, calcular o mínimo múltiplo comum dos polinômios. Estamos vendo aqui que existe dois binômios. Nesse caso aqui, vamos ver se dá para fazer a fatoração deles. Então, vamos escrever aqui os polinômios, 3x mais 3 e o outro 5x mais 5. Vamos tentar fatorar. O que é? Veja só, aqui observamos que tem um sinal de adição. Então, o que eu posso tentar fazer aqui é colocar em evidência. O que é que tem em comum nesses dois termos? Não é isso? 3x mais 3. Observamos que existe o número 3 em comum. Então, vamos colocar o 3 em evidência. Então, agora é só fazer a divisão. 3x dividido por 3 vai dar x. Aí, mais por mais dá mais. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, colocar em evidência é transformar em uma distributiva. Ó. 3x e 3, aqui são os termos que tem em comum é o 3. Coloca em evidência. Quer colocar em evidência? Coloca como fator e abre um parênteses. E faz as divisões. Ó. 3x dividido por 3 vai dar x. Mais por mais dá mais. 3 dividido por 3 vai dar 1. Vamos fazer o mesmo processo com o 5. Aqui é sinal de adição. Então, o que podemos fazer aqui é colocar em evidência. O que é que tem em comum nesses dois termos? O número 5, não é isso? Então, ficaria... Ó, 5x dividido por 5 vai dar x. Aí mais por mais dá mais. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, veja só. Agora é só determinar o mínimo múltiplo comum desses dois polinômios. Veja só. Aqui eles estão fora do parênteses. Então, vai entrar todos os dois, não é isso? Então, vai entrar o 3 vezes o 5 vezes... E esse parênteses é igual com esse. É a mesma coisa. Então, repete somente uma vez. Aqui, esse é igual a esse. Nenhum é maior do que o outro. Então, x mais 1. Então, temos aqui que é igual. 3 vezes 5, 15. Vezes x mais 1. Então, esse é o mínimo múltiplo comum desses dois polinômios aqui. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum. 15 vezes x mais 1 entre parênteses. Essa questão B diz: calcule o mínimo múltiplo comum dos polinômios. 7x menos 7... e x ao quadrado menos 2x mais 1. Observamos que isso aqui é um binômio e esse aqui é um trinômio. Né? Então, vamos colocar aqui 7x menos 7 e vamos fatorar esse 7x menos 7. Os binômios que têm um sinal de subtração, normalmente, usa-se a fatoração de diferença de quadrado. Mas isso só é possível quando se consegue achar a raiz do primeiro termo e do último termo. Nesse caso aqui não pode. Então, vamos colocar em evidência. Então, quem eu posso colocar em evidência aqui? Aqui tem 7x e aqui tem 7. Então, vou colocar o 7, não é isso? Então, colocar em evidência é fazer uma distributiva. Então, 7x dividido por 7 vai dar x. E menos por mais dá menos. 7 dividido por 7 vai dar 1. Esse outro polinômio, ele é um trinômio. Menos 2x mais 1. X ao quadrado menos 2x mais 1. Ele é um trinômio. Como é que eu fatoro o trinômio? Achando a raiz do primeiro e do último termo. Vamos fazer aqui separado, né? Então, ficaria x ao quadrado menos 2x mais 1. Vou achar a raiz do primeiro termo, x ao quadrado, não é isso? Como achar uma raiz de uma letra, né? É só repetir a base e dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 vai dar 1. E achando a raiz do último termo, que é 1, vai dar igual, raiz de 1 é 1. Então, como é que eu fatoro esse trinômio? É isso, ó. Vou abrir um parênteses, vou colocar os dois resultados, x e 1, e vou elevar ao quadrado, fazer um produto notável, né? O sinal que vai ficar aqui é o sinal que é logo depois do primeiro termo, ou seja, é o sinal do segundo termo. Então, ficaria x menos 1 ao quadrado da diferença dos termos. Então, colocando essa forma fatorada aqui, temos x menos 1 ao quadrado, certo? Então, nem todo trinômio pode ser fatorado. Como é que eu sei que um trinômio pode ser fatorado? Quando eu pego os resultados e multiplico por 2. Então, veja só, x vezes 1x, aí x vezes 2, 2x. Aí daria essa parte do meio. Se der segundo termo, ele pode ser fatorado. Então, aqui vamos determinar o mínimo múltiplo comum, né? Então, mínimo múltiplo comum seria quem? Ó? O 7 está aqui, né? Sozinho, não tem outro número aqui, só o número 1 aqui, subtende. 7 vezes. Aqui é um parênteses, x menos 1, aqui é outro parênteses, x menos 1. Então, vamos colocar
que eles são iguais. Só que vai ser esse de baixo, porque o expoente dele é 2. É maior do que esse expoente que tem aqui, que é 1. Então, 7 vezes x menos 1 ao quadrado. Então, esse seria o mínimo múltiplo comum, não é isso? Então, 7 vezes x menos 1 ao quadrado seria o mínimo múltiplo comum desses dois polinômios. Essa letra C diz calcular o mínimo múltiplo comum dos polinômios x ao quadrado menos 7x e x ao quadrado menos 49. Observamos aqui que são dois binômios. Então, vai ficar x ao quadrado menos 7x. Vamos fatorar esse x ao quadrado menos 7x. Observamos que aqui é uma diferença, mas não é de 2 quadrados, porque aqui eu consigo achar raiz, mas esse aqui não. 7x não tem raiz quadrada. Então, se não tem raiz quadradas, a gente deve proceder usando a colocação de um fator comum em evidência. O que é que tem em comum nesses dois termos? É isso? Observamos que é a letra x. E vamos fazer aqui a distributiva, né? Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos por mais dá menos. 7x dividido por x vai dar 7. Ou seja, 7x tirando x vai dar o 7, não é isso? Agora vamos fatorar esse outro polinômio, esse outro binômio. X ao quadrado menos 49. Já observa aqui que eu posso extrair a raiz desse primeiro termo e consigo extrair a raiz do segundo termo. Então, é uma diferença de 2 quadrados. Como se fatora? Vamos fatorar aqui de lado, não é isso? Então, x ao quadrado menos 49. Então, eu devo proceder a achar a raiz do primeiro e achar a raiz do outro termo, que aqui é 49. É isso? Então, quem é a raiz de x ao quadrado? É x, por quê? Eu repito a base, divido o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 vai dar 1. E a raiz de 49 é o 7, porque 7 ao quadrado é 49. Então, como é que se determina a fatoração desse polinômio? Vou fazer aqui um produto notável, produto da soma pela diferença. Ou seja, vou pegar o resultado, colocar um com sinal de mais e o outro com sinal de menos. Então, produto da soma pela diferença dos termos. Então, a forma fatorada desse polinômio seria x mais 7 vezes x menos 7. Agora, eu vou determinar o mínimo múltiplo comum. Veja só, aqui temos parênteses. Tem esse valor fora do parênteses. Aqui não tem nenhum valor fora de parênteses. Então, esse aqui vai entrar. Como o mínimo múltiplo comum entre todos os valores, né? E se aquele for em comum, escolhe aquele que tiver maior expoente. Então, temos aqui x mais 7. Aqui não tem nenhum x mais 7. Então, vai ficar x mais 7. Vezes, aqui tem x menos 7. Aqui x menos 7. São iguais. E são os mesmos expoentes. Então, x menos 7. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. X vezes x mais 7 vezes x menos 7. Esse é o mínimo múltiplo comum desses dois polinômios aqui, desses dois binômios.